Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora, a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, que como ontem vai ter uma bancada feminina. A Thaís Margarido, jornalista, a Patrícia Gores, advogada, fazem excepcionalmente uma bancada feminina aqui na sexta-feira. Na quinta-feira é tradição, viu, Patrícia? Você tem Muito faltado, bem. mas é tradição. Eu tenho faltado, pois é. Mas é tradição. Mas voltei, o importante é que eu voltei. Thaís, boa tarde. O ministro dos Portos, o novo ministro dos Portos, Silvio Costa Filho, visitou a Baixada ontem. Me pareceu um ótimo sinal, porque o Márcio França teve um olhar todo especial como ministro para a Baixada, o Parque Valongo, a ligação seca Santos e Guarujá, a não privatização da autoridade portuária, uns assuntos assim bem importantes em que o Márcio França teve um olhar atento e comprometido. A postura do ministro me pareceu que vai respeitar isso, do novo ministro. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Opinião, nesta sexta-feira. Eu também fiquei muito contente, achei que foi mais do que um gesto, foi realmente a garantia de compromissos, além de fazer a visita técnica ao Porto de Santos, às cidades de Guarujá e Santos, que estão interligadas agora com esse projeto da ligação seca, do aeroporto que está para sair, do lado do Guarujá, e a expansão também portuária. Ele mostrou que realmente está disposto a dar continuidade ao início dos trabalhos do ministro Márcio França, que para nós no começo foi realmente, olha, a gente vai sentir esse baque, porque o Márcio França é da região, foi deputado federal, foi prefeito 2 vezes em São Vicente, conhece a nossa região, conhece de Porto, mas assim, me deixou muito otimista a visita do novo ministro, essa ligação forte que ele mostrou ter com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, isso também nos ajuda bastante. Os compromissos assinados, inclusive, startou ontem as obras do Parque Valongo, visitou o local, entendeu a importância do complexo e principalmente do aeroporto na base aérea, para fazer essa conexão, que é um projeto do aeroporto com o Parque Valongo, para que as pessoas, tanto dos cruzeiros, possam embarcar através do aeroporto do Guarujá, assim bem como quem desembarcar no aeroporto do Guarujá, embarcar no terminal Juscelino Santillo. Você já imagina uma ligação por lancha, por total, alguma coisa desse total. tipo? Desembarque do turista no aeroporto de Guarujá e embarque no Valongo, no futuro terminal de passageiros? Sim, Paulinho. Na verdade, quando eu estava como secretária de Turismo do Guarujá em 2017, nós retomamos esse projeto que era da gestão anterior, da prefeita Antonieta, a gente retomou as negociações com o DAESP, na época, era até o Dario, que estava como chefe da aviação da ANAC na época, e a gente retomou, e o projeto já havia um estudo de usar aquelas marcas popularmente conhecidas como Fabiana, que hoje fazem o transporte dos trabalhadores, dos operários portuários entre os terminais, né, e ali a parte da alfândega, de fazer essa conexão. As pessoas desembarcam, os voos charters descem ali no aeroporto da base aérea e eles entram nas barquinhas e são transferidos para o terminal de passageiros para embarcar nos cruzeiros. Então, assim, muito otimista, eu acho que é o início. A Patrícia, ela falou da lancha Fabiana, e eu remo na canoa havaiana no sábado, e na equipe, é um catamarã, são 12 pessoas, tem uma Fabiana. E quando passa a lancha, olha a minha lancha aí, é a Fabiana Penin, filha do Júlio Penin, que é uma graça de pessoa. Ela fica minha amiga de infância, né? A Fabiana Penin. Sabia que ela Crescemos fala? juntas. Olha a minha lancha aí, a Fabiana Penin. Que é da empresa Fabiana, né? É, da empresa Fabiana. Mas a ideia do turista desembarcar no aeroporto de Guarujá e embarcar no terminal de passageiros, no futuro terminal, e fazer esse trajeto de lancha... Você já começa encantado. É um sonho, parece, né? É um diferencial, né? E para o turismo é muito importante, né? Justamente porque você já chega tendo uma experiência, né? A viagem, ela é feita de experiências, né? Então, o fato das pessoas já começarem com essa experiência, que para muitos é inusitado, para a gente é o dia a dia, né? A gente olha para Santos e passa por isso, mas para quem vem de longe, interior, que nunca viu o mar, já começa
com essa experiência é espetacular, né? O que eu fico assim, a gente vai ter que buscar novas lendas urbanas, né? Porque algumas lendas urbanas estão... Graças a Deus. Lógico. Estão sendo desmistificadas, né? A ligação seca vai sair, sim, a conversa secular vai realmente se concretizar. É importante, o ministro falou da ligação seca, ele assumiu um compromisso também, um termo de compromisso com a segunda fase da perimetral de Guarujá, que é muito importante, também da expansão do porto na Lemoa, em Santos, 4 novos berços, e isso aí tira muito a argumentação do São Tomé da nossa equipe, né, que é o Marcelo Pavão, né, que não acredita em nada, não vai acontecer nada. E agora nós temos uma São Tomélia também, que é a Camila Amorim. Camila? Não, Camila não fica assim. Não, eu acho que é o que a gente brinca, né, de lenda urbana, que realmente tudo é muito difícil, né? Mas a ligação agora seca entre Santos e Guarujá é quase centenária a cidade, né? Essa ideia, né? E pelo menos agora está atrelado ao PAC, né? Então eu acho que tem grandes chances mesmo, né, de que de fato ocorra. Mas o que me chamou a atenção nessa visita, primeiro, a jovialidade do ministro, né? Um ministro jovem e muito tranquilo na sua fala e que manteve algumas lideranças de Santos, né? Que eu acho importante para justamente a gente não sentir tanto inclusive a falta da saída do ministro. Do presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, que começou muito bem também. Muito bem. E que é muito importante, né, para a cidade de Santos. Então, a gente recebeu a notícia da saída do ministro Márcio França com preocupação, mas a vinda dele, né, primeiro porto que ele visita, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa se atentar, né? São os detalhes importantes. Então, ele visitou a cidade, fez questão de gravar vídeo, enfim, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Para que a gente, de fato, siga em frente, porque vai ser muito bom não só para a cidade de Santos, mas também para todas as cidades da região, né? Olha, eu sei que eu estou aqui com uma São Paulina, uma corintiana, quem toca as imagens é outro corintiano, mas eu achei muito curioso, ontem 2 torcedores do Santos, eu acho que é Yuri e Gabriel, eles fizeram uma promessa e andaram ajoelhados no Canal 2 até o Canal 3, é o que eu pedi para ver se tem a imagem, do Canal 2 até o Canal 3 de joelhos, para pagar uma promessa que eles fizeram em relação ao jogo contra o Bahia, que o Santos ressurgiu assim, que nem uma fênix, respirou na luta contra o rebaixamento, graças à vitória milagrosa. Olha, se é Yuri e Gabriel, vocês me deram uma boa lá a imagem deles. Gente! Do 2 ao 3. Do Canal 2 ao Canal... Orla inteira, né? Eu acho que eu... Olha, o Yuri e o Gabriel me deram uma ideia. Eu vou fazer uma promessa dessa antes do próximo jogo do Santos fora de casa. Acho que até em casa eu vou andar de joelhos de um canal a outro, ou até a orla toda, né? Como... É lógico, do 1 ao 7. Qual que é o sentido do 2 ao 3 só? Santista que é santista, anda a orla toda, anda pela cidade. O Supremo Tribunal Federal ontem, numa decisão que pode ser considerada histórica, Patrícia, derrubou aquela ideia do marco temporal, que era uma ideia muito combatida por organismos internacionais, era uma ideia combatida pelos próprios indígenas brasileiros, né? Foi derrubado no Supremo Tribunal Federal e houve uma grande comemoração dessas entidades que defendem a demarcação das terras indígenas. Então, Paulo, eu acho que assim, é muito complicado você colocar um marco, Constituição Federal de 88, como o início da colonização brasileira, o que é uma brincadeira isso, né? Quando os portugueses aqui vieram e tantos outros na sequência, os povos originários já estavam aqui, né? E foram, historicamente, massacrados, foram retirados de suas terras, né? E colocados em cantos dos que sobraram, né? Eles ainda lutam por manter o seu espaço, né? E os povos originários são muito ligados à sua terra, porque assim é a sua cultura, né? Baseada nisso. Então, assim, a única preocupação, Paulo, é com relação ao agro, né? Como que o agro
vai responder a isso, porque foi capa de jornal hoje falando que haverá massacre, né? Pessoas do agro falando, vai ter massacre. Já há, né? Já há massacre de pessoas, de povos originários aqui no Brasil. A questão é o que o governo fará com relação a isso e, principalmente, quais são os próximos passos da justiça com relação à proteção dessas pessoas, né, que são, na sua grande maioria, extremamente vulneráveis, né, e que correm risco, sério risco, diante dessa decisão. Que essa decisão tinha que ser feita, obviamente, né? Eu, defensora de direitos humanos, que são de todos nós, a gente tem que olhar que, obviamente, as pessoas que não estavam na sua terra em 88 não estavam justamente porque foram expulsas, né? Porque tiveram aí, basicamente, o seu povo dizimado, né? Quantos povos originários foram massacrados na história do Brasil? Então, eu acho que o próximo passo é lidar com essa questão que é muito delicada, que vai ser a questão do massacre de pessoas. Patrícia, nessa semana, essa decisão ganha uma importância especial, porque a rede de televisão dos Estados Unidos, ABC, divulgou uma reportagem em que 2 cidadãos dos Estados Unidos foram presos lá por terem retirado do Brasil 6 bilhões de dólares em ouro retirado de território Yanomami. E aí a gente passa a entender o massacre que você citou, a violência, todo esse conflito que acontece ali. 6 bilhões de dólares. Ainda ontem eu estava ouvindo um podcast que é muito bom, não sei se você conhece, a Rádio Novelo, e ele fala justamente de uma situação, falando do ouro na Amazônia, né, que cerca de metade do ouro retirado da Amazônia hoje é de terras indígenas, né, e é fruto de violência. Então, de fato, né, a Amazônia é do Brasil, é nossa, existe hoje essa guerra, né, de narrativas, mas a gente precisa ter consciência que tudo isso gera violência e que foi permitido durante muitas décadas. Não é problema de um ex-presidente ou de uma ex-presidente, pouco importa, né? É problema de décadas e que pode causar aí esse massacre. Importante essa reparação histórica, né, que se faz, e o governo americano fez, né, de prender essas pessoas que, de fato, roubaram ouro, que é nosso, né? Mas se a gente voltar e se a gente visitar um pouquinho Portugal, muito do ouro está lá, é nosso também, né? Então, a gente vive um país, o nosso país ele é tão rico que ele está sendo vilipendiado há centenas de anos e a gente ainda continua rico, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão que não são só os garimpeiros que roubaram, né? A gente tem toda uma reparação histórica de exploração, não fomos colonizados, né? Fomos explorados. A Thaís fala sobre isso depois do intervalo, que é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a opinião litoral, desta sexta-feira, a Thaís Margarido e a Patrícia Gorich estão analisando as notícias com você. Thaís, essa questão aí da decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, e a Patrícia falou, realmente, a gente não pode considerar que a colonização do Brasil começou em 1988, com a Constituição atual, né? De jeito nenhum. Tem uma palavra que eu gosto muito, mas mais do que gostar da palavra, eu sinto ainda a falta dela e ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. É o planejamento, né? Então, bem lembrado pela Patrícia, nós não fomos colonizados, fomos explorados. Ok, né? Éramos um país, ilhas, até que os portugueses realmente vamos parar lá, por um destino ou não, e aqui encontraram riquezas naturais num país tropical como é o nosso, saindo da Europa, um país totalmente frio, enfim. Então, assim, nós fomos explorados o tempo todo? Fomos. Nos desenvolvemos a forceps? Sim, porque aqui viu que tinha riqueza, e a partir do momento que os portugueses começaram a levar para Portugal, desde o ouro, até mesmo escravos indígenas de lá para cá e fazer esse tráfico, né, de escravos, nós começamos a participar de um desenvolvimento de um comércio internacional.
Então, a gente foi explorado o tempo inteiro? Foi, e com isso houve o desenvolvimento. O que eu sinto falta? Qual é a palavra que eu gosto? Planejamento. Ah, Thaís, parece coisa louca, mas não é. Então, assim, a gente veio de uma era do desenvolvimento do nosso país, fez um desenvolvimento a forceps, com uma tendência exploratória, e não de desenvolvimento sustentável, que a gente hoje se discute muito. Então, é histórico. Ok, sou favorável a devolver aquilo que foi retirado da população nativa originária? Sou, mas vale lembrar que a gente está vivendo um mundo totalmente desenvolvido, tecnologicamente, com um mercado cada vez mais competitivo, e o Brasil, que ainda é considerado um país de terceiro mundo, precisa se adequar. Então, quando eu falo de planejamento, é que assim, apesar da gente resgatar algo que foi perdido, por justiça devolver aquele que foi extorquido, ou que foi furtado, enfim, você devolver para ele a dignidade e o respeito, eu preciso ter um planejamento. Para evitar um massacre, eu preciso ter um planejamento para que não haja violência, eu preciso ter um planejamento para que o Brasil continue sendo um país competitivo, porque o agronegócio se tornou uma das maiores ferramentas da economia nacional em nível internacional. Fez do Brasil se tornar um país competitivo. Só para fechar meu raciocínio, caiu para mim, enquanto assessora de assuntos metropolitanos, uma demanda polêmica, porém competitiva em termos internacionais, que é a exportação de carga viva. Hoje é proibida na cidade de Santos por um decreto municipal. A autoridade portuária para o Porto de Santos há uma resolução que deve ser cumprida, mas teve um cliente que nos procurou porque sabe que Santos tem um decreto que proíbe, mas de acordo com a resolução da SPA, perguntou que porto que ele ia exportar 21 mil cabeças de gado para a Turquia. O que eu quero dizer isso, só para exemplificar o que eu falei até agora sobre planejamento. É uma operação valiosíssima em termos internacionais, competitiva em relação à moeda entrando no país, mas precisa de um planejamento. Também não podemos ficar fora. Então são commodities que fazem do país começar a conquistar respeito no comércio internacional, no mercado. Faz com que o Brasil comece a arrecadar e se posicionar como um país em desenvolvimento e não de terceiro mundo. Então eu acho que tudo isso precisa ter planejamento. Vamos começar a resgatar aquilo que foi perdido, vamos colocar o país em ordem? Vamos, mas com planejamento. Sem planejamento não vai dar certo. A Patrícia falou das riquezas tiradas do Brasil na colonização. No livro 1808, o autor Laurentino Gomes conta que nos 13 anos em que Dom João VI ficou no Brasil, né, de 1808 a 1821, ele criou mais títulos de barão, marquês, visconde, conde, do que em 600 anos da dinastia em Portugal. E o carioca, e a roubalheira era tamanha, o carioca já era gozador, a corte era no Rio de Janeiro, criou uma música assim: se rouba pouco é ladrão, se rouba muito é barão. E se rouba e esconde, de barão vai a visconde. Genial. O samba sempre sendo genial, né? Sempre foi. Thaís, explica pra gente esse negócio dos vereadores de Guarujá aumentarem de 17 para 19. Que coisa, hein? Olha que a primeira proposta falava assim 21 vereadores, né? E aí houve um consenso da Câmara, a Câmara se reuniu junto com o Poder Executivo. Isso porque não existia, que eu saiba, um planejamento orçamentário para essas custas, né, de novos vereadores sentados à Câmara, mas houve um planejamento e se bateu o martelo em 19. Eu acho que a cidade realmente cresceu. Hoje nós temos pelo menos 220 mil eleitores, são 340 mil habitantes, a população cresceu, os bairros têm se desenvolvido, de forma desordenada ou não, não vou aqui julgar, mas talvez 19 seja um número mais que suficiente para ajudar a administrar a cidade. Eu só espero que realmente nas próximas eleições haja uma renovação da Câmara, porque a gente vem com uma Câmara assim um pouco desgastada depois de tudo que aconteceu dentro da cidade do Guarujá. Então a gente espera que com a abertura de mais 2 novas cadeiras permitam com que 2 novos vereadores sejam eleitos com gás, com vontade e principalmente comprometimento e seriedade com a população e com o município. Agora, eu só não sei se isso já estava no PPA, se estava no planejamento orçamentário das próximas gestões, mas a Câmara garante que sim.
há uma reformulação orçamentária dentro da casa para que realmente se custeie essas 2 novas cadeiras. Eu espero realmente que isso surta um efeito positivo na prática na cidade, não que sejam mais apenas 2 cadeiras para 2 novos políticos. Eu, sinceramente, preferia que diminuísse de 17 para 11, né, para 15, não que aumentasse, Patrícia. Então, até porque pouco se faz, né? Então, assim, a gente vai ter novos gastos. A imagem, né? que eu tenho da Câmara de Guarujá é aquela daquela época que os vereadores recebiam dinheiro e diziam que era convite para a festa da tainha, né? Nunca esqueci aquilo. Então, e assim, as eleições, né, do Guarujá, elas se pautam pela violência, né? A gente também não pode esquecer, historicamente, como que muitos vereadores foram mortos, candidatos, né? Foram mortos na cidade do Guarujá. Que eles façam, então, um bom planejamento, como bem falou, para que a cidade se desenvolva, né? Mas você aumentar numa situação atual número de vereadores e que vai ter um impacto, não são só 2, né? São os assessores, sim, são os aspones que vêm junto, e quem não souber o que é aspone joga no Google, que eu não posso falar o que é aspone, mas assim, de uma forma geral, é um movimento contrário à tendência, né? Só para fazer um arremate no que você falou com relação à carga viva, direitos animais, e eu concordo com a questão da sustentabilidade, apesar de ser de direitos humanos, né? Eu sou muito equilibrada com relação a essas questões, né? Eu acho que sim, tem que ter, eu não sou hipócrita, eu sou carnívora, mas eu acho que tem que ter o bem-estar animal, né? Que isso precisa ser visto também, né? Então, só fazendo aquele arremate. E no mais, Paulo, eu acho que são decisões impopulares, né? Se a gente for perguntar para as pessoas do Guarujá se eles querem mais 2 vereadores, com certeza não, porque a produtividade é muito baixa e eu tenho certeza que continuará baixa se algo não for mudado de fato. Patrícia, por falar em Câmara e vereador, um presidente de Câmara lá no Ceará falou que tem que curar autista na chibata, como se a gente estivesse no século XII, não é nem século XV, né? Assim, é surreal, né? A gente vê cada coisa que dá vontade de desver, né? Como se as crianças com espectro autista tivessem algum caráter volitivo. Quero ser autista, não quero ser autista. Eu, como tia de uma criança que eu amo muito, Vito, que tem o espectro autista, né, eu fico chocada com isso, porque a família sofre preconceito na escola, nos espaços públicos, e agora um representante, né, do poder político fazendo esse tipo de comentário totalmente retrógrado, ignorante, né, para não falar outra coisa, mas eu estou em rede de TV, não posso falar o que eu acho, né, desse senhor. Mas é totalmente contrário, acho que falta muita leitura e estudo, e mais uma vez, né, Paulo, eu tenho certeza que enquanto a gente não fizer crivo de quem tem que entrar nos espaços de poder, que tenha no mínimo um estudo, porque a democracia, ela permitiu com que todos entrassem no poder. Isso é lindo no papel, mas na prática a gente tem esse tipo de comentário, né? Pessoas ignorantes, despreparadas e que fazem esse tipo, e que fazem as leis. É isso que é o problema, né? Então tinha que ter um mínimo de preparo. Olha, para você ser vereador, você tem que ter tal e tal formação. Para você ser presidente do país, não basta ser só o que fala bem, tem que ter estudo mínimo para não falar besteira, como recentemente a gente ouviu tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Ambos falam besteira toda hora, né, Paulo? Então a gente precisa padronizar isso, porque virou assim uma profissão. As pessoas ficam na política e não saem mais. Então, se virou uma profissão, tem que estudar para isso. Perfeito, Paulinho. Patrícia falou o que eu tinha vontade de falar do início ao fim. Não sou contra líderes comunitários ocuparem cadeiras. Foram eleitos pelo povo, é democracia, a população se sente representada pelo seu líder comunitário. Ótimo. Mas você, líder comunitário que foi eleito, busca se qualificar. Paty, é o que você falou. Hoje, o poder legislativo, o vereador, ele faz leis e fiscaliza o poder público. Então, às vezes eu até comento, eu digo isso no Guarujá, às vezes eu comentei com alguns pré-candidatos, que no ano que vem é um ano eleitoral, falei para ele, olha, posso pedir um favor para vocês? Muitos têm a humildade de falar, não, eu quero aprender.
Aqueles que não têm, eu falo, faça jus aos cargos que a lei lhe permite ter. Então, contrate, sim, um advogado como assessor jurídico, um jornalista como assessor de imprensa e um chefe de gabinete, alguém da sua confiança que tem um mínimo de escolaridade para fazer as coisas andarem. É inadmissível. Se hoje a gente encontra, eu falo, se hoje os seus eleitores são reféns de uma rede social para implorar uma vaga de hospital, uma vaga na creche e aquele caos que a gente vive nas cidades, é porque realmente vocês não estão preparados para reivindicar. Então se prepare, não tenho nada contra o líder comunitário, estou falando do líder comunitário porque foi apenas um exemplo. Mas a gente tem alguns que são cadeira cativa, então político virou profissão. Agora é o contrário, Paty. Paulinho, isso é uma tendência que está na mão de você, telespectador. Está na sua mão o poder da gente mudar isso. E há uma tendência, Paty, eu tenho esperança na mudança na política também. Técnico e político. Isso. Não mais só o político e não apenas só o técnico que não tem maleabilidade para agregar, para poder fazer as coisas saírem do papel, porque a gente sabe que o sistema, ele te oprime. Mas a tendência da política é busque nos próximos candidatos alguém que tenha um mínimo conhecimento técnico e tenha realmente o carisma que te agrada, o que você sente firmeza, seriedade. Mas é aliar a técnica, a maleabilidade da política e não da politicagem. Veja, a decisão final é do eleitor, então cabe a nós, eleitores, melhorarmos o nível dos nossos representantes. Mas ela pode começar no partido, e é justamente isso que a gente vai analisar com a notícia depois do intervalo. O PSDB rejeitou a filiação do ex-deputado Marcos Duval, né? Rejeitou. O eleitor pode purificar, pode melhorar o nível? Pode, mas o partido também pode e deve. Vamos comentar a decisão do PSDB logo depois da volta. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. O PSDB rejeitou o Marcos Duval, a filiação do Marcos Duval, do ex-senador, ex-senador Marcos Duval. Senador do Espírito Santo. E a Patrícia e a Thaís Margarido vão comentar isso, Patrícia. Então, esse Marcos Duval, né, causou surpresa no PSDB, justamente barrar esse tipo de filiação, porque ele já é senador, ele é o atual senador. A gente confundiu que era o Mamãe Falei, mas não é. Não é. Eu achava que era o Mamãe. Não é. Não é. O Marcos ele foi Duval, alvo da operação da PF, pelo Alexandre de Moraes. É um que se diz que auxilia a SWAT nos Estados Unidos, né? E envolvido em casos de corrupção, né? Então, eu acho que é uma forma também do PSDB se salvar, né? Ele é senador eleito. Ele é senador pelo Espírito Santo, atual senador, e qual partido não quer um senador? Né? Então, ele foi rejeitado pelo PSDB. Mas eu acho que é a atual situação do PSDB também, que tenta equilibrar os pratinhos, né, da política, porque perdeu muito, né? O PSDB que quase foi dizimado na última eleição. Então, exatamente, né? E sendo quase dizimado na última eleição, rejeitam o senador. Então é importante isso, né? É justamente para tentar limpar esse histórico do PSDB, né, de trapalhadas, né, e de racha dentro do próprio partido, né, para justamente manter pelo menos essa cara de seriedade, né? Então, decisão acertada, né? Enquanto partidos políticos não tiverem esse tipo de atitude, a gente vai ter senadores que, com essa cara lavada, continuam fazendo as suas corrupções e normalizando as corrupções, né? Então, quantos líderes de partido político, eu não vou nomear porque vai faltar tempo, não estão ligados à corrupção, né? Então, foi uma decisão acertada do partido e vai faltar espaço para esse tipo de gente, para que ele, eu espero realmente que ninguém aceite, para que ele não volte, né? É uma pena que senador ainda fica 8 anos no cargo, é um cargo longo, né? Mas não volte, porque não cabe mais no nosso país esse tipo de situação, né, Paulo? Concordo, não cabe mais. E se realmente os partidos começarem a fazer critério para filiar os seus candidatos, a gente começa a ter uma mudança e uma qualidade na escolha
dos nossos políticos, né, que vão gerir cidades, estados e na esfera federal, discutindo inclusive projetos de lei muito importantes e de projetos que atuam diretamente na nossa vida, né? Agora, ainda existe, isso é muito ruim, isso me faz lembrar, Patrícia, Paulinho, aquela cota de mulheres, lembra? Nos partidos, né? Então, Sim. até hoje é lei, você precisa ter hoje pelo menos 6 mulheres filiadas, e aí naquela busca, porque são poucas mulheres que realmente se dispõem a ir para a linha de frente, a participar de um processo eleitoral, porque é duro, a gente vive ainda numa sociedade machista, a política, ela é maciçamente machista. Os partidos não enviam recurso para as mulheres. Não dão infraestrutura para ela poder concorrer de igual para igual, aquilo que a igualdade é bonita, mas não há equidade, de fazer você realmente chegar numa condição de disputar de igual para igual, ou pelo menos de ser uma oferta para o eleitor, né? Então, assim, esse tipo de coisa que ainda tem de preencher cota, principalmente no caso das mulheres, que atrapalha, que acaba nessa brecha pessoas sem qualificação, ou pior, que não sejam idôneas, se tornarem candidatos e a população, sem conhecer, sem levantar o histórico do candidato, vai lá, vota e acaba elegendo. Isso é muito ruim, mas cabe também, é o início. O PSDB, de repente, está abrindo a porteira para que outros partidos tomem a mesma postura e avaliem bem os seus filiados ou aqueles que querem se filiar. O aborto é uma questão que divide o país e divide com paixão. Quem é contra o aborto é, assim, rigorosamente contra o aborto, violentamente contra o aborto, e quem é a favor do aborto é ardorosamente a favor do aborto. Não existe, assim, um meio termo, não existe um equilíbrio. A questão tem conteúdo religioso, a maioria das religiões condena o aborto como um crime, mas é também um problema de saúde pública. A média de abortos anual no Brasil é de 800 mil, é muita coisa. É a 5ª causa de morte de gestantes no Brasil. 200 mil dessas 800 mil mulheres vão procurar o Sistema Único de Saúde depois com sequelas do aborto, fora o trauma emocional. É uma questão religiosa e jurídica? É uma questão de saúde pública também. E ontem, Patrícia, a ministra Rosa Weber votou no início dessa questão no Supremo pela descriminalização do aborto até 12 semanas, que é um pedido do partido PSOL. Vamos lá, Paulo, eu vou ser técnica, como professora de direitos humanos, tá? Não vou entrar na questão religiosa, porque a gente tem que, se a gente tem uma religião, é para fazer dentro da nossa casa, dentro da igreja. Na vida pessoal, né? Na vida pessoal. Como professora técnica, eu digo que o aborto hoje é errado na seguinte situação. Na situação da Constituição, lendo Constituição Federal e Código Civil, o aborto hoje ele não pode ser permitido. É crime. É crime. Então, é uma situação de saúde pública? Sem dúvidas. Mas eu estive muito próxima a grupos de direitos humanos que lidam com jovens e eles usam o aborto como profilaxia. Não uso camisinha, vou abortar. E aí a gente tem uma outra questão que pouco se fala. Qual é o impacto desse aborto na saúde mental dessas meninas? Na vida do feto, que é vida, e que no Código Civil protege desde a concepção. Então, o que é concepção? É justamente o momento que o espermatozoide entra no óvulo. Fecundou é concepção. Artigo 2º do Código Civil. Constituição Federal fala da dignidade da pessoa humana. O feto tem uma expectativa de vida de ser uma pessoa humana. Então, combinado a isso, tecnicamente falando, o aborto é crime. Mas esses partidos mais radicais, né, Paulo? E eu falo tanto do radical de esquerda quanto de direita, que são burros, né? Porque todo radicalismo é burro, o próprio nome fala, né? É radical. Eles pautam como se fosse exclusivamente o direito das mulheres. Mas eles contam só meia verdade. O impacto do aborto, isso a gente discute no mestrado de Direito da Saúde, na qual eu sou professora,
lá na Unisanta, e a gente estuda essa questão da saúde mental das mulheres que praticaram o aborto. E 80% dessas mulheres que praticaram o aborto, quer seja em segurança numa clínica, quer seja em clínicas clandestinas, tiveram impacto na sua saúde mental. Então a gente precisa jogar limpo. Vamos falar que é saúde pública, mulheres morrem por conta de abortos mal sucedidos em clínicas que são um lixo? Sim. Mas também a gente precisa falar que temos lei. Então, quer mudar a lei? Ok. Esse é o reflexo do nosso país? Duvido, Paulo. Então, a gente precisa concatenar o que existe na nossa sociedade e o que existe de arcabouço de lei. Hoje, eu falo com a maior tranquilidade que o aborto é crime e assim tem que ser mantido. Então, vamos mudar Constituição Federal e Código Civil. E vamos educar esses jovens, porque a gente não pode usar aborto como meio de profilaxia. Use camisinha, tome, e não é falta de acesso, Patrícia, porque eles têm. É função do Supremo Tribunal Federal definir isso? Não. O Supremo Tribunal Federal ele vem extrapolando sobremaneira, né, vários assuntos. Ele está fazendo, às vezes, do Congresso Nacional que pouco faz, né? O Congresso Nacional produz muito pouco, fica só ali em CPI para fazer videozinho no YouTube e para a próxima eleição. Então, o STF ele é garantidor da Constituição Federal. Então, ele vai fazer a interpretação da Constituição Federal, obviamente, com olhar para a sociedade. Então, esse tipo de discussão, eu creio que não seja o motivo basilado do STF, né? É muito mais uma questão aí de jogo político, religioso, econômico do que qualquer outra coisa. Paulinho, eu posso complementar? Lógico. Duas coisas. Deve. Só complementando o que a Patrícia falou. Então, se é um problema de saúde pública, é um problema de política pública. Não vamos mais fazer profilaxia, vamos fazer o quê? A prevenção. E vou além. Isso prova, mais uma vez, que se discute o efeito que causou na mulher e é a mulher que vai buscar o aborto, correto? Mas a concepção não foi só dela. Exatamente. Até hoje, nenhum homem foi responsabilizado pelo ato. Então, ela não fez sozinha. E hoje as leis estão apenas em julgar ou em buscar uma solução para a mulher, porque ela se passa por vítima. Não é que ela se passa por vítima, a concepção não foi individual. Então, eu acho que se quer discutir a descriminalização do aborto, é preciso se discutir que a concepção não é individual, é preciso se responsabilizar o homem também. E isso nunca foi se levado à discussão, Patrícia. Nunca se colocou como responsabilidade a parte masculina do ato, né? Essa tua fala é perfeita. Tem um Spotify, um podcast, Caso das 10 mil. São 10 mil casos que ocorreu no Brasil de criminalização e todas mulheres. Então, assim, não se criminalizou nenhum homem que acompanhou a namorada, a esposa para o aborto. Obrigou, exatamente. Induziu, é isso. Então, assim, mais uma vez, é um recorte de gênero. A gente precisa estar muito atenta a isso para a gente não ser enganada, porque a fala é eminentemente masculina. A culpa é da mulher, é a mulher que sofre. Então vamos... Mas tem o lado do homem, né? Do homem, ninguém fez nada sozinho. Ninguém traz isso à tona para se discutir, para se debater. E mais, a prevenção. O nosso país está acostumado a cuidar do tratamento. Está sangrando, eu preciso estancar o sangramento. Não, há um trabalho sim, isso é falta de política pública. Aí a gente volta, parece que a gente quer ser repetitivo, mas, Paulinho, a gente volta na discussão de que o que os nossos parlamentares estão fazendo na cadeira? Vamos das esferas municipal, estadual e federal. O que os vereadores estão fazendo? Que não cobram do poder público, política pública de saúde nas comunidades, nas áreas periféricas, de levar a educação, de realmente induzir, se discutiu tanto a escola cívico-militar, por que não se entra com uma forma mais dura sobre política pública na saúde? Orientando os jovens, cobrando deles, por que não se discute a possibilidade de se colocar dentro de biologia ou de ciências, se discutir o ato sexual, mas de forma correta, técnica, Patrícia, técnica. A gente está falando, vai induzir meu filho de 7 anos a fazer sexo? Não! Todo mundo sabe como é que eu nasci. Foi através de uma fecundação. Então, assim, de forma técnica, com muita delicadeza, mas se discutir isso, se falar da importância de trabalhar a prevenção, Paulinho. Parece discurso que a gente fala, parece que a gente está patinando, mas isso é realidade. Hoje, mais uma vez, a gente continua apagando incêndio, né?
continua resolvendo a consequência de um problema que há anos se debate. E a periferia está aí, os baile funks estão aí, o número de abortos cresce a cada baile funk. E não só isso, né? E quem tem acesso ao dinheiro fora do baile funk, né, de classes mais altas, pagam e fazem essa mesma profilaxia. Então é uma questão de educação, né? Cultural. Passa muito pela educação, Paulo. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo Patrícia Gores, Thaís Margarido pela participação, pela análise das notícias, a equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.